Emocionado e sob o aplauso de personalidades da área cultural do estado, Dila Camargo recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha das mãos do presidente do parlamento, deputado Edson Brum. Para o chefe do Legislativo gaúcho, proponente da homenagem, o ato busca reconhecer a atuação do escritor. Um professor, um poeta, um músico, e representa muito, acho que a homenagem também, a necessidade da leitura, né? O Dila sempre foi entusiasmado desta linha, sempre procurando fazer a revolução que temos que fazer no país, começando pela educação, pela cultura e especialmente pela leitura. O Palácio Farroupilha também foi palco para a atuação de Dila Camargo. Durante 28 anos, ele trabalhou aqui como assessor parlamentar. E, segundo ele, essas experiências contribuíram muito para o aperfeiçoamento de sua vida como escritor. Esta casa foi fundamental na minha trajetória pessoal, de cidadão, de escritor, de pensador, porque aqui eu tive uma vivência intensa com pessoas, com personalidades, com fatos, com a história do Rio Grande do Sul e com a história do Brasil. Interesse constante pela leitura e pela escrita que vem desde criança. Dila Camargo nasceu em Itaqui, mas passou a infância e a juventude em Uruguaiana. Cresceu sob a boa influência da mãe, que fazia questão de inserir diariamente a literatura na vida do menino. Eu era muito pequeno, sem estar alfabetizado ainda, e a minha mãe já me recitava poesias de Cassimiro de Abreu, me ensinava a decorar quadrinhas populares, me ensinava a decorar e aprender os ditados populares, me contava histórias do Pedro Malas Artes. Então esta vivência próxima dela, com a transmissão da literatura oral, foi fundamental para mim. E sei lá também se dentro de mim já existia lá dentro assim um eu lírico, um eu poético inquieto, que estava em formação, que estava se descobrindo. Ainda desde a infância, Dila Camargo segue à risca um clássico ditado que diz: nenhum dia sem ler, nenhum dia sem escrever uma linha. E ele afirma que esse é o segredo do escritor, a disciplina. Estar ligado a este mundo da criação literária, mundo das palavras, da linguagem, para se constituir realmente num escritor. Ler muito é a primeira condição, e escrever, porque sempre escrever é um aprendizado. E o segredo de escrever bem é reescrever. Então não há como a cada dia não estar se dedicando a isso. Outro ponto da vida de Dila, marcado pelos livros, foi o período em que frequentou a universidade. Na época, costumava ir à biblioteca pública para ler principalmente poesias. Foi lá o primeiro contato com as obras de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi importantíssimo nesta travessia para a poesia do mundo adulto, como também quando eu fui escrever para crianças e descobri o seu livro Ou Isto ou Aquilo, que é um livro que não pode faltar em nenhuma família brasileira, na casa de nenhuma família brasileira. Então ela foi uma mestra, uma orientadora, uma inspiradora na minha vida de escritor, onde eu descobri a poesia que eu gostaria de escrever. Dila Camargo é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autor de mais de 20 obras e ganhou diversos prêmios literários. Ocupou cargos importantes tanto na área política como na área cultural. O mais recente foi como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, experiência que define como maravilhosa. Me colocou num local, num lugar, não físico, mas num lugar assim imaginário, onde todos os escritores desejam estar, que é no meio dos livros e no meio dos leitores. Eu realizei um sonho de todo leitor, acredito, de ir todos os dias à Feira do Livro de Porto Alegre. E é uma oportunidade para te conhecer a feira por um outro lado. A feira é formadora de leitores, sim. Uma das maiores lembranças, das mais emotivas que eu levo dessa feira, foram dois casais com um bebê no colo. Um o pai carregava ele e o outro a mãe. E ambos os pais disseram, esta é a primeira feira dele.
Ou seja, aquela família estava assumindo para o seu filho um compromisso de trazê-lo em todas as feiras do livro e apresentá-lo ao mundo do livro, que é um meio pelo qual as crianças serão apresentadas ao mundo interior, que é o mundo das fantasias, dos medos, dos sonhos, das esperanças, que é o mundo mais importante, que é o que nós carregamos conosco, seja onde for que estivermos. O mundo exterior é compreendido pela ciência, pelas ciências naturais, enfim, mas o mundo interior, a arte, principalmente a literatura, é que desvenda para nós. Aqui na TV Assembleia, Dila Camargo comanda voluntariamente o programa Autores e Livros. Para ele, o programa é uma janela que serve como instrumento de divulgação do trabalho dos escritores gaúchos. Segundo Dilan, proporcionando esse espaço, o parlamento cumpre mais uma vez o seu papel. Representa muito na minha vida, representa um momento em que eu tive assim, uma inspiração de abrir uma janela para os escritores do Rio Grande do Sul. E a Assembleia Legislativa, através da sua TV, cumpre esse papel fundamental de abrir essa janela que dá visibilidade aos homens e mulheres que escrevem livros, esse bem cultural, esse objeto civilizatório importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. A cerimônia foi um verdadeiro reconhecimento a alguém que reconhece todos os dias o valor dos livros na vida das pessoas. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta.